A Booking Holdings é uma empresa de tecnologia que opera uma plataforma online de reserva de viagens, incluindo hotéis, voos, transporte, atrações turísticas e atividades. A empresa é líder mundial no seu setor, com uma base de mais de 240 milhões de utilizadores. E hoje vamos entender o seu modelo de negócio, as vantagens competitivas que pode ter e se é ou não um bom investimento para o futuro. Reserva o teu lugar desse lado e vamos a isso. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal e hoje vamos analisar uma empresa que seguramente já ouviste falar e muito provavelmente já usaste os seus serviços, a Booking. E é mais ou menos intuitivo perceber que a empresa tem uma plataforma que te permite reservar uma série de coisas, entre voos, estadias em hotéis ou casas ou apartamentos, o transporte, restaurantes e inclusivamente comparar preços de outras plataformas que oferecem as mesmas coisas. O que se calhar tu não sabias é que a Booking faz tudo isto usando 6 marcas ou plataformas diferentes. A Priceline, especialmente usada na América do Norte para reservar hotel, voos, carros ou cruzeiros, e é precisamente a marca original da empresa. A própria Booking, que é líder mundial em reservas online em hotéis, com mais de 400 mil hotéis na plataforma e que foi entretanto comprada em 2005. A Rental Cars, responsável pelo aluguer de transportes. A Agoda, uma plataforma usada sobretudo no continente asiático, semelhante à Booking. A Kayak, que é uma plataforma onde tu podes comparar o preço da viagem ou estadia entre diferentes provedores online e, curiosamente, em Portugal opera com o nome Momondo. E a OpenTable, uma plataforma usada para reservar restaurantes online, sobretudo nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. E estas 6 marcas ou plataformas estão obviamente todas interligadas entre si e conseguiram nos primeiros 9 meses de 2023 mais de 16,5 mil milhões de dólares de receita para a empresa. O que levanta imediatamente uma pergunta: como é que a Booking faz dinheiro? Essencialmente de 3 maneiras diferentes, que são também os 3 segmentos que a empresa reporta trimestralmente. Através do agenciamento, isto é, a Booking é responsável por fazer chegar a tua reserva ao hotel ou a empresa que tu escolheste, mas não processa o pagamento, tu pagas apenas no ato do check-in e depois a Booking cobra uma comissão a esse estabelecimento ou operadora. Pelo que a função aqui é meramente ligar a procura e a oferta, cobrando ao prestador de serviços a sua parte. A segunda é a comercialização, ou seja, ao contrário da anterior, aqui a Booking está encarregue de cobrar a ti diretamente o valor da reserva. Dentro deste valor já está o custo que a Booking vai ter de pagar ao hotel ou provedor da estadia ou viagem e algumas comissões. Mas neste caso já é uma intermediação mais ativa porque a empresa tem o poder ou a capacidade de manipular o preço. E a terceira é através da publicidade, um pouco à imagem do que acontece hoje em dia no YouTube ou outras páginas online. As empresas pagam para ter anúncios em plataformas como a Booking ou a Kayak na tentativa de captar mais clientes. Das 3, as 2 primeiras são, sem grande surpresa, as que mais contribuem de forma muito equiparada para a receita. É também interessante ver que do total pago em reservas feitas pelas suas plataformas, a Booking fica com 14%. É um valor significativo quando percebes que dos 1.500 euros que pagas para ir a Punta Cana, 210 são para a Booking. Outro dado importante é perceber que o grande negócio da empresa está nas estadias, onde vendeu mais de 818 milhões de noites em apenas 9 meses, o que representa um crescimento de quase 20% face ao mesmo período do ano anterior. Este valor vem no seguimento da recuperação da pandemia, onde as reservas com a empresa de 2019 para 2020 caíram imenso, dados os confinamentos internacionais, e que em 2022 já tinha superado os valores de 2019 e agora mostra força também neste final de 2023. Também é fácil retirar do gráfico, e aliás a Booking reconhece isso mesmo,
mesmo que os melhores trimestres são o segundo e o terceiro de cada ano, que é precisamente o verão na Europa e Estados Unidos, quando praticamente toda a gente vai de férias. Antes de olharmos para a folha de lucros e perdas, reparem que, apesar da grande recuperação em 2022, o crescimento da Booking está a diminuir, o que acaba por ser uma normalização do processo de crescimento pós-pandémico. Veremos se a recessão à espreita na Europa não terá o condão de fazer moça já este ano. Bom, mas então, olhando para os 9 meses de 2023 mais a detalhe, vemos mais receita, mais lucro operativo e mais lucro líquido. Destaque para o crescimento das despesas, com as vendas e o marketing, que tudo junto somou mais de $1.000 milhões. Dá para perceber que a Booking tem feito recompra de ações, mas isso é algo que vamos confirmar mais lá para a frente. Olhando para a posição financeira, porque isto não é só ter boas vendas ou bons lucros, é preciso também ter alguma solidez nas contas para poder responder facilmente a contextos cíclicos da economia, e vemos aqui que em setembro do ano passado a Booking tinha $13.000 milhões de dinheiro em caixa, que praticamente cobria a totalidade da dívida. No entanto, tem ativos inferiores aos passivos, o que dispara logo o alarme da insolvência técnica. A nível corrente, a coisa disfarça, mas no total vemos que entrou recentemente e tecnicamente em insolvência. No entanto, parece-me um problema temporário por dois motivos. O primeiro, porque é devido ao aumento da dívida de curto prazo, o que, como vamos ver nos fluxos de caixa, a empresa gera mais do que capital suficiente para pagar, e segundo, porque houve ali um aumento nas reservas diferidas. E o que é isto das reservas diferidas? Bom, é dinheiro que a Booking já recebeu por parte dos clientes, mas que ainda não foi pago aos provedores de serviços. Já foi considerado como receita, mas ainda não como despesa. É preciso manter este tipo de coisas debaixo do olho, porque muitas empresas registram aumentos brutais na receita e depois, quando entras ao detalhe, é tudo declarado como passivo. Em relação à dívida da empresa, a maioria das taxas de juros ronda os 4%, com pagamentos entre $1.000 milhões e 1,7 mil milhões ao ano, o que está bem dentro do que vão ser os fluxos de caixa livre todos os anos. Nos primeiros 9 meses de 2023, a empresa fez mais de 5,5 mil milhões de dólares de fluxo de caixa livres, o que chega e sobra para esses pagamentos, mas muita atenção. Reparem como gastou quase 8 mil milhões de dólares a recomprar as suas ações e teve de se endividar para o fazer. E o pior é que nem podem usar como desculpa que as ações estavam baratas, porque se olharem para o preço médio da compra, entre os 2.900 e os 3.000 dólares, veem que a empresa comprou praticamente no ponto mais alto. E se isto parece gestão danosa, bom, vamos ter de analisar. É que o quadro executivo aprovou um plano de recompra de 20 mil milhões de dólares a gastar nos próximos 4 anos e quase metade já foram num, diria eu, momento pouco eficiente. Faz lembrar a meta há uns tempos atrás. Olhando para 2022 e para terem noção dos fluxos de caixa livres da empresa no ano fiscal, a empresa conseguiu 6 mil milhões de dólares e mesmo nesse ano gastou mais do que isso na recompra de ações. E, mais uma vez, também se endividou para o conseguir. Isto diz muito de quem gera a empresa, porque naturalmente querem ver o preço das ações a subir e para isso alavancam a empresa até onde for possível. E quem é que realmente ganha com isto? Quem é que vende as ações? Bom, olhem lá para os insiders. Pois é, uma situação algo estranha. E para desanuviar o clima, vamos lá então olhar para a última década e ver como é que a empresa se comportou financeiramente e que direção é que traz num passado recente. A receita mostra uma forte recuperação desde 2020 e uma tendência muito positiva desde 2014, com crescimentos de quase 10% ao ano. O EBITDA mais modesto, com crescimentos de 8% e uma deterioração da margem, o que indica alguma pressão da concorrência. O lucro líquido mostra um padrão semelhante, com crescimentos entre 7% a 8% ao ano e também uma deterioração da margem de lucro, fruto da queda de 2020. O número de ações em circulação parecem os resultados do PS nas sondagens para as próximas eleições e mal era se não fosse assim, e refiro-me a ambos. Como os capitais próprios da empresa são negativos, as métricas de performance obviamente vêm-se afetadas, mas até 2020 o ROIC, por exemplo, mostrou valores muito interessantes. A dívida tem vindo a crescer mais rapidamente do que a receita ou os lucros, a 13%, embora a enorme quantidade de dinheiro em caixa que a empresa tem chegue e sobre para se traduzir numa alavancagem, por enquanto, inconsequente. Isto significa que vamos continuar a assistir a um endividamento e recompra agressiva de ações, porque até chegar a um múltiplo alavancado ali próximo da uma vez, como teve em 2015 a 2018, ainda falta muito caminho. Os fluxos de caixa livres mostram crescimentos anuais na casa dos 8% e é absolutamente incrível
que esta empresa consiga traduzir mais de 1/3 da receita em fluxos de caixa livres consistentemente. Passando para as projeções a futuro, vamos começar por projetar o EBITDA para os próximos 10 anos e aqui é preciso considerar que a Booking é líder de mercado, completamente isolada, sobretudo quando percebemos que o número de avaliações é quase 4 vezes superior ao TripAdvisor, que é o terceiro classificado. É preciso também ter em conta que, apesar de ter um efeito de rede tremendo e por isso ocupar um lugar privilegiado na indústria, a Booking começou nos últimos anos a ver nascer alguma concorrência que pode afetar o domínio no longo prazo, como é o caso da Airbnb ou mesmo da Google. Assim que eu vou usar o que os analistas projetam para os próximos 4 anos e depois reduzo ligeiramente o crescimento para terminar com valores entre 5% a 8% ao ano. Este crescimento é inferior às perspectivas de crescimento do mercado de reservas online, mas é algo com que eu me sinto confortável e que se traduz num preço de $6.500 em 2033. Este resultado dá-me uma valorização de quase 7% ao ano, mas ainda vamos olhar para os fluxos de caixa dos acionistas e projetar o mesmo antes de retirar conclusões. Aqui eu uso crescimentos entre 4% a 5% e obtenho um valor intrínseco de $3.145 para uma valorização anual de 10%. Uso 10% porque é fundamental que esta valorização anual seja no mínimo igual ao custo da equity da empresa, que supera os 9,5%. Se vocês estiverem a projetar os fluxos de caixa livres, então devem usar valores superiores ao custo de capital para a empresa, que é de quase 5%. Isto para capitais próprios positivos de valor igual a 2021. Isto também justifica aquilo que a Booking está a fazer, de passar o capital da equity para capital através da dívida, uma vez que consegue uma diferença significativa entre ambos. Se olharmos para o múltiplo preço-benefício, vemos que a empresa está hoje a valores próximos da média da indústria onde opera, o que pode parecer atrativo, mas eu continuo a considerar que valores abaixo dos $3.000 são muito mais razoáveis. Por outro lado, com $20 mil milhões de recompras de ações, a empresa pode conseguir reduzir mais de 6 milhões de ações em 4 anos, o que seriam 15% das ações em circulação atualmente, o que é muito interessante. A nível técnico, atualmente é para fugir, é muito provável que venha pelo menos até à média das 50 semanas, aquela linha ali a verde, que seriam os $2.800. O MACD dá uma clara indicação de estarmos prestes a testemunhar uma correção que se confirma com a divergência entre os máximos. Portanto, a análise técnica ajuda a confirmar que é muito provável existir no curto prazo um melhor ponto de entrada, pelo que podemos juntar a análise técnica e fundamental e começar a construir uma posição apenas nessa altura. Mas obviamente que a tua opinião é muito bem-vinda, assim que passa pela caixa de comentários e partilha a mesma por lá. Esta semana os principais mercados mundiais mostraram performances positivas, com exceção dos índices chineses, destacando-se o Nasdaq, o índice russo, o húngaro e turco, apesar de quem realmente teve uma semana incrível foi mesmo o Nikkei, a bolsa japonesa, que fechou com mais de 6% de ganhos. Vimos também a Business Roundtable publicar um manifesto com algumas propostas para colocar Portugal num contexto atrativo para o investimento e crescimento económico. Algumas ideias passam pela simplificação tributária, como definir uma taxa única de IRC igual à taxa efetiva que se pratica hoje em dia, incentivando assim o crescimento empresarial. Outra ideia é a redução da penalização fiscal sobre o trabalho. Hoje em dia, por exemplo, uma empresa para pagar um salário bruto de 2.000 euros paga mais 3.000 euros anuais em Portugal do que nos Países Baixos. E o funcionário, em comparação, também leva para casa menos 5.300 euros por ano. Logo aí temos uma diferença de 8.300 euros anual por trabalhador, o que obviamente leva as empresas a não querer investir em Portugal. Eu vou deixar um link do manifesto na descrição e recomendo que leias o mesmo, são apenas 2 páginas com ideias muito interessantes. No entanto, a notícia da semana foi a aprovação do ETF de Bitcoin por parte do regulador de mercado acionista norte-americano, a SEC. Depois de algumas peripécias com a conta no Twitter, que publicou a aprovação antes do tempo e mais tarde foi dada como hackeada, a aprovação final foi publicada ao final do dia e os ETFs movimentaram mais de 4,6 mil milhões de dólares em capital. Eu sou da opinião que este tipo de ETFs é apenas atrativo para investidores institucionais que representam fundos de investimento ou fundos de pensões e que têm aqui uma forma mais fácil de estarem expostos ao ativo. Como investidor a retalho, eu desaconselho completamente a compra deste produto, não só porque vai contra o propósito do protocolo Bitcoin, como também existe um risco considerável da contraparte,
que não tens necessariamente de correr. Noutro plano, os líderes económicos mundiais vão reunir-se na segunda-feira em Davos, na Suíça, para mais uma sessão do Fórum Económico Mundial, que vai durar até ao final da semana. Vai ser interessante acompanhar as ideias e comentários numa altura de contração económica na Europa e um contexto geopolítico marcado por várias guerras na proximidade. Em relação a aumentos, a EPD decidiu subir o seu dividendo em 3% e o portfólio fechou a semana nos 39% de valorização, recebendo $19 em dividendos nestes dias de janeiro. E é tudo por hoje. Já sabes que podes encontrar mais análises como esta no Patreon. Segue-me ainda no Instagram, onde eu vou subindo mais conteúdo. E não te esqueças de deixar o teu like por aqui e subscrever o canal, caso queiras apoiar este projeto. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Eu tenho mesmo que acelerar, senão não vamos ver o Benfica.